Bom dia para a amada igreja, que é o pastor Alexandre. Hoje vamos ter a nossa lição de número 12, e excepcionalmente também a 13. Vamos fazer tirar um supra-sumo dessas lições. E o primeiro tema da lição 12 é as autoridades e a posição do crente. O autor ele começa falando: a sociedade organizada pressupõe uma liderança que possa conduzi-los. Nos tempos mais remotos da civilização, os povos já possuíam cada um a sua liderança. O povo de Israel na antiguidade era um dos exemplos do seu tempo. Quando as autoridades não existem em uma determinada sociedade, o que predomina é a anarquia. Quando não tem autoridade e liderança, que existe anarquia na sociedade, que significa um total descontrole. A instituição da autoridade foi devidamente constituída nos projetos de Deus, e os crentes fazem parte dessa sociedade. Nosso texto básico de hoje, domingo, dia 11 de abril, é Romanos 13, 1 a 7. Vamos abrir nossas Bíblias, amados, e dar uma lida aqui nesse texto. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados, autoridades, todo tipo de autoridade pública, até da igreja, quando fala aqui magistrados, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terá louvor dela. Pois ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada à toa. Nesse sentido, a espada seria o juízo, né? Prisão, até mesmo em alguns países a condenação é pena de morte para quem comete algum crime contra a sociedade. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Aí o autor continua, falando assim: as autoridades foram constituídas por Deus. Ponto 1. Quanto às autoridades, o apóstolo Paulo citou 3 aspectos. Todos devem estar sujeitos às autoridades superiores. Nesse caso mais literal da lição, fala sobre governadores, prefeitos, o presidente, enfim, todas aquelas autoridades públicas, até mesmo juízes, vereadores, deputados, que são constituídos autoridade de nossa nação. Todos devem estar sujeitos às autoridades, não autoridade que não venha de Deus. As autoridades foram ordenadas por Deus. Na oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Que aqui a gente vai ver que nem todos governantes vão ser crentes em Jesus. A gente vai viver num mundo que boa parte dos governantes não são tementes a Deus. Olha só o que a lição diz aqui, ó. Muitos dos governantes não possuem qualquer relacionamento com Deus, no exercício da função pública da liderança. Mas eles foram ordenados por Deus, mesmo que não tenham qualquer consciência dessa realidade em suas vidas. As autoridades são dadas por Deus, embora possa acontecer de forma que não entendamos. Deus tem prazer no bem coletivo da sociedade, independente da sua posição religiosa. Tem um texto bem emblemático, Tito 3.1, amados. Vamos lá em Tito 3.1 para ver o que ele fala. Tito 3.1 diz assim: admoesta-os que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam, estejam preparados para toda boa obra. Principados e potestades eram o que? Reinos e governos, é igual hoje em dia. Toda forma de governo. Nós devemos ser sujeitos, obedecer, pagar impostos, essas coisas todas. Ponto 2. Resistir à autoridade e resistir a Deus. Aí vai falar sobre eleição. Ó. Quando há uma eleição, pode acontecer que os eleitos não sejam aqueles que a gente depositou o voto. A nossa postura não deve ser de rebeldia, não deve ser de rebelião. Vai falar assim: isso não justifica a nossa resistência aos nossos governantes. Temos que orar por eles, para que Deus abençoe, para que tenhamos uma nação, um governo abençoado. Quando esses homens, mulheres, são declarados eleitos, estes passam a ser autoridades na sociedade, porque Deus assim permitiu. Deus permite, a gente não entende muitas vezes os porquês das situações. Muitas vezes Deus permite uma liderança, um governo, digo, no Brasil e no mundo,
O governo que eu falo, que deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidente, juízes, Supremo Tribunal, enfim, todos aqueles que têm autoridade sobre a gente. Deus permite. Pode ser uma bênção para uma nação ou pode ser juízo para a nação devido a seus pecados. E a gente vai ver mais adiante que o nosso papel é orar. A advertência paulina é que resistir à autoridade é resistir a Deus. Os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. A gente lembra de muitas revoluções, muitas guerras, essas problemáticas todas. E a gente vê o preço que muitos têm pago ao resistir essa questão da autoridade. Magistrado, as boas obras e as más obras. Aqui o autor vai explicar mais ainda essa questão de resistência. Aqueles que fazem boas obras na sociedade não têm a temer quanto à forma de governo das autoridades, ou seja, é o bom pagador de impostos, não infringe as leis, cumpre as leis. Quando a gente infringe alguma norma dessa, ou não paga impostos, sonega impostos, ou a gente infringe uma lei, por exemplo, a lei de trânsito, você infringe uma lei de trânsito, você tem que pagar aquela lei de trânsito, aquela multa porque você infringiu. E aí, sucessivamente, a questão de crimes, a questão de coisas contra o governo, as pessoas vão chegar em nossa pátria, serem presas por matar, roubar, tantas punições que a gente vê que existe na nossa lei. Em outros países, até mesmo prisão perpétua ou pena de morte. Em 1 Pedro 2, 13 e 15, o apóstolo Pedro vai falar também sobre isso. Vamos lá, gente. 1 Pedro, capítulo 2, verso 13 e 15. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele, enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Interessante isso aqui. A justiça, a autoridade, ela é para castigar os malfeitores e para fazer o bem para aqueles que cumprem as leis. Embora a gente vai ver no finalzinho da lição que nem sempre isso acontece. Quando as autoridades elas se tornam, por assim dizer, inimigas de Deus, inimigas do Evangelho. Mas a gente vai ver isso no final. Ponto 4. Sujeição às autoridades pela consciência e pelo castigo. Há dois caminhos para se praticar a sujeição às autoridades, por consciência que se deve ser o ideal ou pelo castigo. Como eu disse anteriormente, se você não cumprir o que manda a nossa Constituição, o que manda a nossa lei, a gente pode sofrer sanções. Podemos pagar multas e até mesmo a prisão. Aí continuando, ponto 5. O que se deve às autoridades? Tributos ou imposto, temor e honra. Grandes são as responsabilidades das autoridades, porque elas estão nesta posição principalmente porque passaram a ser parte do projeto de Deus. Os crentes precisam ser os melhores cidadãos e por isso devem estar entre aqueles que compreendem o seu dever diante da autoridade. Tributo ou os impostos que devemos pagar para sustentar a autoridade ou sustentar os serviços básicos da nossa nação. Não vamos entrar no mérito dessa questão de pagar impostos, porque não é o nosso propósito aqui. Porque o nosso país, infelizmente, nós pagamos muitos impostos e a gente recebe pouco em troca. Veja, por exemplo, a questão da educação, saúde, segurança e tantas outras coisas, qualidade de vida. Nós somos uma das maiores nações que nós pagamos mais impostos. Nós não temos tanto retorno. Mas continuando. Temor à autoridade deve ser vista como devido respeito que a função pública merece. Respeito para com todas as nossas autoridades. Quando a gente fala respeito, nós falamos forças de defesa, por exemplo, polícia em geral, militar, federal, civil, exército, marinha, aeronáutica, todos, os homens que trabalham em cargos públicos, nos hospitais, escolas, respeito para com os professores, respeitos em geral para esses funcionários públicos, aqueles que vai ter algum tipo de autoridade sobre a gente. Respeitar, lembrar que eles foram permitidos e instituídos por Deus. E isso é uma forma de agradar, de cultuar a Deus. Honrá-los. Ponto 3. Aquele que ocupa a posição de autoridade deve ser muito valorizado e estimá-lo. Hoje em dia nós vivemos na nossa sociedade, no mundo, uma falta de respeito pelas autoridades. Até mesmo dentro da igreja a gente vê falta de respeito para com o pastor, para com diáconos, para com os membros em si, para com os líderes em si. Falta de respeito para com o poder público, executivo, legislativo. Enfim, esse é um ponto em nossa sociedade atual. Crente no exercício da autoridade. Ponto 6.
No Brasil e no mundo, diversos crentes têm sido eleitos para funções públicas de autoridade. Será muito útil que no Executivo, Legislativo e Judiciário tenhamos crentes, mas crentes que trabalhem para o bem da humanidade, crentes que glorifiquem, sejam juízes, sejam presidentes, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, eles têm que trabalhar para a glória e honra de Deus. Não trabalhar somente para a gente que é crente, mas para toda a sociedade, para crentes, para ímpios, para quem não crê no Evangelho. E aqui vai falar de um ponto principal sobre isso. Crente no exercício da autoridade deve ser instrumento para o testemunho cristão, refletir o brilho de Jesus em suas vidas. Sabemos que muitos crentes em cargo público não dão bom testemunho, envergonham. E orar, porque nós sabemos também que há muito lobo entre as ovelhas, há muito bode entre as ovelhas, há muito joio no meio do trigo, tanto em nível de igreja quanto no poder público, seja legislativo, executivo e judiciário. Há muita decepção realmente nas autoridades, tanto ímpias quanto cristãs, que a gente teve perspectivas boas e nos decepcionaram. Mas a autoridade cristã não está na função pública para privilegiar só crente, mas a todos. Ser pessoas justas. A Bíblia diz que toda autoridade humana é constituída por Deus. Nós já vimos isso em Romanos 13:1. Agora tem alguns textos. O que acontece quando a autoridade bíblica ela é contrária ao Evangelho? Temos algumas exceções. Atos 4:17-20. Vamos dar uma lida rapidinha nesses textos. Atos dos Apóstolos 4:17-20. Quando prenderam os discípulos, os apóstolos, falaram assim, Pedro e João perante o Sinédrio, o que aconteceu? Falaram para eles, mas para que não se divulguem mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum, não pregar sobre Jesus. E chamando, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, julgai vós ser justo diante de Deus, ouvir-vos a vós, antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ainda em Atos 5:27, mais adiante, mesmo contexto, vai falar assim, e trazendo-os apresentaram ao conselho, o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome, nome de Jesus. Aí verso 29, porém respondendo Pedro, os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que a homens. E também temos uns casos clássicos em Daniel. Vocês lembram porque Daniel foi lançado na cova dos leões? Porque o rei ele inventou uma lei que não poderia orar a ninguém durante um determinado tempo. Daniel, capítulo 6, versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição, qualquer deus ou qualquer homem, não a ti ou rei, seja lançado na cova dos leões. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O decreto era o quê? Não pode orar para Deus nenhum durante 3 dias, senão é preso, senão é lançado na cova dos leões. E ele desobedeceu, e Deus honrou a ele. Temos outro caso também em Daniel, capítulo 6, versos 16 e 18. Não, esse é sobre Daniel ainda, na cova dos leões. Quero falar com vocês sobre aqueles meninos que foram lançados na fornalha ardente. Daniel 3, anterior. Daniel 3, verso 6. A estátua de ouro. Os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Lembram? Diz assim, ao rei falou uma lei que deveriam adorar essa estátua. E qualquer que não se prostrar e não adorar será mesmo, na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Aí, concluindo lá no verso 16, ao rei perguntou para eles, ia dar uma segunda chance para eles adorarem, se prostrarem e adorarem diante daquele ídolo, a estátua de ouro. No verso 14, o rei falou assim, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levanteis? Verso 16, respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor,
Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e quem pode nos livrar, ele nos livrará do forno, do fogo ardente da sua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Quando o rei ou um governante fala para adorar um ídolo, fazer alguma coisa que desagrade a Deus, aí sim nós obedeceremos a Deus, e não ao rei, ao governante. Em último caso, lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, verso 4, falando sobre a marca da besta, falando sobre adorar uma imagem, adorar o anticristo. Diz assim, lá no finalzinho: e vi tronos assentar-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados, quer dizer, foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Por que eles foram decapitados, mortos? Porque não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses que não receberam o sinal da besta, nesse contexto, vai poder comprar, receber, ter dinheiro aqueles que adorarem a besta e terem seu sinal. Ou seja, vai ser feito pelo poder constituído daquela época, pela autoridade. Mas os crentes vão desobedecer, e por desobedecer eles morrerão. Será que nós estaríamos prontos para isso? Aquela geração que sobreviver a esse tempo todo, nessa questão, na grande tribulação. Concluindo, para pensar e agir. Jesus cumpriu seus deveres de cidadão. Interessante, Jesus também pagou o imposto. Lembra que ele tirou uma moeda da boquinha do peixe, pediu para Pedro pescar e tirou para pagar o imposto, embora ele não precisasse. As autoridades são um projeto de Deus. Os crentes devem estar incluídos na obediência às autoridades. O exercício da autoridade é um plano de Deus. Não podemos resistir a autoridades. Deus não quer assim. Nossa consciência deve determinar a sujeição às autoridades. Boas ações devem marcar os crentes. Sonegar imposto não pode ser a postura do crente. Tenho ainda 2 textos, Jeremias 29, 7. Vamos lá no Antigo Testamento, Jeremias 29, 7. Olha só que interessante, gente. Diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Orar pela paz na cidade, orar para que os governadores governem, tenham um governo tranquilo, que seja bênção para a gente. E para ir encerrando, 1 Timóteo 2, 1, 2. 1 Timóteo 2, 1, 2. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam depregações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, orar para que nosso Brasil seja uma nação tranquila, que as autoridades sejam umas autoridades abençoadoras e que a gente sabe que Deus quer que todas sejam salvas. Orar pela salvação de todos eles. E orar para que a gente tenha uma autoridade que nos deixe ter nossos cultos, vivemos a nossa paz. E para encerrar, vou dar um resumo da lição 13, cristãos exemplares. Se encontra em Romanos 15. No finalzinho dessa carta, Paulo vai falar sobre um monte de crentes que foram exemplares. Vai citar o nome de crentes, vai falar de Hebreus, que também cita os heróis da fé. Aqui ele fala sobre a diaconisa Febe, que ela ajudou muitas pessoas, inclusive os apóstolos, Priscila, aquela que ajudaram Paulo, Epeneto, Andrônico e Júnia, Apeles, a família de Aristóbulo e de Narciso, Trifena e Trifosa, Maria, Urbano, todos esses eram ajudadores no ministério do apóstolo Paulo e ajudavam muito a igreja. E o resumão dessa lição 13, cristãos exemplares, é: nós somos crentes exemplares? Nossas famílias, exemplo das famílias de Aristóbulo e Narciso, podem ser modelados na fidelidade a Deus? Será que a gente tem uma família modelo? Nesse tempo, Deus procura outros aqueles cujas vidas possam receber o título de aprovados em Cristo. Trifena, Trifosa e Pérsidas foram conhecidos porque muito trabalharam para o Senhor. Como é o nosso trabalho para o Senhor? Nesse tempo em que há multiplicação de templos, a relevância da nossa família pode ser referida como a igreja que está em sua casa. Nesse tempo de pandemia, muitas vezes isolados, a igreja funciona na minha casa, na sua casa.
Jesus fala, quando tiver 2 ou 3 reunidos, ele está ali presente. Crentes companheiros de outros crentes precisam ser também nas horas da adversidade. Como é que a gente procede nesse momento de adversidade? Bons relacionamentos entre crentes podem favorecer o aumento de crentes fiéis. Ser abençoado com muitos recursos materiais deve ser visto como um feliz caminho para abençoar outras pessoas. Exemplo do que fez Diaconisa e Febe. Somos bênçãos, somos crentes exemplares? Abençoamos, ajudamos as outras pessoas com o nosso dinheiro, aqueles que precisam? Será que podemos ser vistos como crentes fiéis em todas as coisas? E na lição anterior, respeitarmos as autoridades. Mas o limite desse respeito a toda autoridade, nós vemos quando a autoridade obriga o quê? A nós desobedecermos, sermos infiéis a Deus, a idolatrarmos, fazemos coisas que desagradam totalmente a lei de Deus e a Deus. Vamos orar encerrando essas lições e nas próximas lições falaremos sobre os mandamentos de Deus. Vamos inclinar nossas cabeças e orar. Senhor Jesus, obrigado por esse domingo, obrigado por essas aulas, abençoe cada irmão meu, abençoe a tua igreja, a pastora Mauri. Nós também te pedimos, te rogamos, Senhor Jesus, venha acabar com essa praga nesse nosso país e no mundo. Abençoe nossas autoridades constituídas, Senhor Deus, abençoe rica e abundantemente. Também venham chegar vacinas para a nossa nação. Venha trazer a cura, Pai. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.